agradecer primeiramente o convite da 12ª subseção. Hoje a gente está falando daqui do Instagram de Campos, da OAB, não do Instagram da OAB Jovem. Hoje é o dia dedicado aos jovens advogados aqui na programação do mês da advocacia. E esse tema, precificação de honorários no início da advocacia, é um tema muito solicitado no nosso grupo, no WhatsApp, tem não sei quantos, 200 advogados, e é um tema muito polêmico também, né? Vamos dizer assim, como se precificar seu serviço intelectual e sua cobrança no seu escritório em relação com o cliente. Então, vou fazer uma pequena introdução aqui, vou te apresentar para a gente já iniciar a conversa aqui. Hoje o nosso convidado, como eu disse, Dr. Luiz Felipe Toches. O Dr. Luiz Felipe é presidente da OAB Jovem de Miracema, né, Luiz Felipe? Isso. Professor da coordenação, prerrogativas, né, da OAB do Rio também. Isso, membro membro da OAB Jovem do Rio também, né, Luiz? Isso, correto. E professor, né, da Comissão de Prerrogativas, né, da região... Serrana e Noroeste Fluminense. Professor no estado inteiro e coordenador na região Serrana e Noroeste Fluminense. Devidamente apresentado, vamos iniciar o tema, né, para o pessoal discutir, debater. Eu vou fazer uma introdução aqui. Olha só, a gente pensou nisso. Antes de mais nada, doutor, eu gostaria de agradecer toda a subseção de Campos dos Goitacazes, na sua pessoa, pelo convite, tá bom? Estarmos aqui conversando com os colegas, que é sempre um prazer inenarrável, que a gente poderia dizer assim. Estar junto com os colegas é sempre muito bom. Opa, prazer é tudo meu, tá? Sei que você entende bem do assunto, então é um nome muito bem pensado para hoje. Principalmente para os jovens advogados. Tá bom? Luiz Felipe, como se fala muito em precificação de honorários, né, no início da advocacia, a gente sabe que a gente sai da faculdade e, tendo ou não um escritório profissional, a gente já começa a entrar em contato com o cliente, através de um conhecido, ou seja, a sua primeira causa, né, a sua primeira causa profissional. Então, a grande dúvida de todo mundo que sai dessa área do estágio de direito para a área profissional da advocacia é como cobrar e como precificar o honorário, o seu serviço, né? Intelectual, o seu trabalho do escritório, como fazer essa cobrança de uma maneira justa. E é o trabalho do advogado que está iniciando a carreira, também para se evitar um alvitamento de honorários, e também para o cliente ficar satisfeito, né, com os valores proporcionais ao serviço. Então, eu queria te falar quão é importante o desenvolvimento para se formalizar um contrato em relação aos honorários. Eu vou tocar essa bola aí para você, que eu sei que você ministra esse tema muito bem. Tá. Gostaria de dar umas boas-vindas, né? Acredito que tenha muitos conhecidos aqui, mas um especial, doutor Eduardo Linhares, um grande companheiro, um grande amigo. Doutor, boa noite. Doutor Léo, o mais interessante, vamos passar neste momento, tirar o formalismo. Doutor, nos tratamos somente pelo nome. Tá? Por favor, Luiz. Léo, o mais importante é a gente entender o que é precificar. Não é? Eu preciso trabalhar com o custo interno, quando eu começo a advogar, né? Todo aquele aparato que eu começo a gerar, eu gero um custo interno. Eu preciso também alinhar as variáveis externas, né? Aí já são 2 pontos, mais a minha expectativa de ganho. E aí eu vou chegar, a gente começa a adentrar, né? O que é precificar na advocacia? É nós unirmos preço e estratégia, e aí ela vai gerar a precificação. Tá? Na faculdade de Direito, nós recebemos essa formação? Não, nós não recebemos essa formação. Nós aprendemos a teoria, nós aprendemos a forma de interpretação jurídica, mas nós não nos foi trabalhado, né, em tratar a advocacia também como um negócio. Não nos foi trabalhado que, quando eu me formar, eu preciso saber como atribuir um preço àquele meu conhecimento. Exato. E aí surgem as nossas primeiras dificuldades. Tá? E quando a gente vai falar sobre valores, é muito importante a gente... Coloquei aqui, né, no computador a sequência para que eu não
me perca, tá? Exato. Sempre quando vocês me virem olhando para cá, é porque eu estou acompanhando através do meu computador, né? O que a gente precisa saber diferenciar o que seria o custo e a despesa do meu negócio. Hoje, Correto. mais do que nunca, a gente precisa entender que para você ser advogado, você não precisa ter um escritório, tá bom? Se você tem essa possibilidade, se você tem essa condição de você ter um espaço físico que também seja seu, entende? Parabéns, mas essa não é a sua primeira necessidade na advocacia. E pensando nisso, a OAB ela lança a mão dos escritórios compartilhados. Perfeito. Por quê? É um local onde você pode trabalhar, ir para você atender o seu cliente e fazer o seu trabalho através do home office. E hoje, mais do que nunca, o home office está aí na realidade para todo mundo. Hoje nós trabalhamos de casa, inclusive aqueles que têm escritório. E a gente vai adentrar sobre esse tema um pouquinho mais à frente. O que eu preciso saber quando eu quero? Falar assim, Felipe, mas eu quero montar o meu espaço. Léo, mas eu acho importante eu ter um espaço que seja meu, sabe? Ir lá, receber o meu cliente, eu quero servir um café. O que eu preciso saber? Eu preciso saber que eu vou ter custos fixos, custos e despesas processuais, tem a parte da tributação e as despesas gerais. E aí, o que a gente trabalha essencialmente? Com os custos fixos. Antes da gente... Por quê? Gente, porque tudo isso vai ter que estar lá no valor que a gente vai cobrar do cliente, tá? Eu sei quanto que é o meu aluguel, eu sei quanto que é a luz, a internet, a faxina. O que o meu escritório oferece para o meu cliente? O que seu escritório oferece para o seu cliente? Seu escritório oferece um biscoito? O seu escritório ele tem ventilador ou ar-condicionado? Porque a necessidade vai de acordo com o seu público, entendeu? Tem escritórios que basta que você tenha cadeiras de plástico, entendeu? Outros escritórios, você teria que ter um material muito mais refinado para você atender o tipo de clientela com qual você trabalha. A primeira noção que a gente precisa entender é o que o meu cliente exige de mim, o que eu tenho. Até porque, dependendo do nicho social com que eu trabalhe, se o meu escritório ele for demasiadamente, vou usar essa palavra, tá? Refinado, demasiadamente detalhoso, pode criar um certo tipo de bloqueio e alguns tipos de clientes, que talvez sejam clientes que eu tenho interesse. Então, eu preciso pensar no meu espaço e quanto esse espaço me gera de custos. Tá? E aí, me gerou esses custos, eu preciso saber de outra coisa. Eu preciso saber qual é o lucro que eu pretendo ter naquele mês. E aí, vamos ler aqui eu coloquei até a definição do que é o lucro. Olha, o lucro que a gente pode lucrar fixando um percentual sobre o custo do serviço integral ou da atividade intelectual. Imagine que se a gente juntar todos esses custos que a gente falou, né, com aluguel, luz, internet, despesas, né, mínimas que sejam geradas em todo mês, Exato. né, esse custo tenha dado por volta de R$ 2.000, né? E eu queira ter um lucro ali de R$ 4.000, ou seja, a minha expectativa de ganho naquele mês dentro do meu escritório é R$ 4.000. Para manutenção do escritório, né? Nessa abordagem. Não, seria os R$ 2.000, né? É igual, por exemplo, é para a manutenção do escritório. A gente tem que lembrar o seguinte, que R$ 2.000 do que seu escritório for produzir serão para pagar as despesas que são fixas. Ou seja, entrando ou não cliente, essas despesas vão chegar. O lucro é sempre uma expectativa além disso. E aí, quando a gente vai falar em honorários, né, advocatícios, né, principalmente, a gente precisa entender que existem limites. Perfeito. Existe um limite mínimo e existe um limite máximo que a gente poderia assim colocar, tá? É bom ponderar essa questão. E qual que é o limite mínimo? O limite mínimo é de acordo com a tabela de honorários feitas por cada seccional. Ou seja, no Brasil, cada seccional da OAB Rio de Janeiro,
ela irá elaborar, tá, a sua tabela de honorários. Então, cobrar abaixo dessa tabela significa que o advogado poderá estar aviltando honorários, né? Ele poderá estar realizando uma captação de clientela. E captação de clientela, de acordo com o nosso código, é punível. Então, é sempre importante a Jovem Advocacia entender que eu preciso observar, tá, a tabela de honorários da minha seccional. Porque a tabela de honorários, ela está ali presente para evitar a mercantilização também da advocacia. E sabe como é que isso ocorre? Ocorre da seguinte forma, Léo. Olha, não sei como é que é em Campos, mas aqui no meu escritório a gente cobra consulta. Outro tópico é de se adentrar. Vai me perguntando, vai me interrompendo, que se você deixar eu vou a hora inteira e eu vou acabar falando sozinho. Você acabou de falar um pouquinho aí do escritório, né, funcionalismo, para quem tem escritório, ou também quem não tem, né? A gente já mencionou que hoje não precisa o escritório fixo para você poder advogar de maneira perfeitamente para cobrar seus honorários. A OAB dispõe do espaço e tem um chamado home office. Então, quem tem um escritório ou faça atendimento em outros lugares, fica muito na dúvida nessa questão da consulta. A consulta é problematizadora. Como cobrar do cliente uma consulta, né? Principalmente em questão de advogados, quando você tem um risco do negócio ou não. Então, eu te dou essa deixa aí para você adentrar, porque é um assunto que a Jovem Advocacia fala demais sobre isso. Cobrar ou não cobrar a consulta ao cliente. Então, e aí vai muito da forma com que você está trabalhando. O que eu recomendo sempre? Gente, cobrar é a regra. E aí vai da exceção, né? Existem exceções? Claro, existem exceções, não é? Mas vamos da regra. E aí a gente vai para uma regra e a gente faz primeiro uma analogia. Quando a gente vai, por exemplo, num consultório médico, não é? Antes da gente entrar, a gente é barrado, entre aspas, barrado, pelo atendente, né? O atendente ou a atendente que estiver ali, né? E essa pessoa, ela será o primeiro a fazer o filtro. Ela cobra os valores. Exato. Então, na realidade da advocacia, isso é um pouco diferente. Por quê? Porque não é a grande maioria dos escritórios que se pode dar o luxo que vai ter um secretário ou uma secretária para fazer o atendimento. E Exatamente. aí sobra para quem realizar essa cobrança? Para o próprio advogado. E aí o advogado ele entra em completamente insegurança. Por que ele entra numa insegurança? Porque na nossa formação nós não fomos instruídos a cobrar. Né? E aí acaba sendo refletido inúmeros fatores. Mas o porquê que é importante? Porque é um trabalho. É igual, por exemplo, quando um cliente ele chega a nos procurar, né? E é porque ele já leu no Yahoo, ele já leu no Google, ele fez as suas próprias pesquisas, sendo que essas suas pesquisas não levou ele a uma conclusão que ele pudesse estar firme dessa conclusão. E aí o que ele precisa? Ele precisa de algum advogado que possa confirmar se essa sua pesquisa está correta ou não. E é por isso que ele vai te procurar. Então, é um atendimento. Não é? É igual, por exemplo, doutor, eu cheguei, vamos agora puxar para a nossa analogia, né? Eu estou com uma vermelhidão aqui na minha pele. Eu não estou, tá, gente? É só um exemplo. Uma vermelhidão. Eu pesquisei no Google e falou que era alergia. É alergia mesmo? Não é? Se eu for fazer isso num consultório médico, eu vou pagar, né? A diferença do escritório de advocacia é que, na grande maioria dos escritórios de advocacia, eu não tenho a secretária ou secretário que faz esse viés, que faz essa primeira barreira antes de adentrar na sala, que é cobrar. E isso sobra para nós, advogados. Só que é preciso que a gente tenha uma postura. É igual, a informação que eu vou passar para ele ali, o que nós vamos conversar, se vai ser frutífero, se não vai ser frutífero, é
uma questão particular do cliente, não é uma questão particular nossa, não é? Exato. Mas o seu tempo, ele tem um preço, e a gente vai entrar sobre esse preço já já, que custa o nosso tempo, né? Durante o tempo produtivo, que a gente precisa ter noção. Então, Perfeito. a consulta, ela precisa ser cobrada. Olha, doutor, você tem então um tempo para a gente poder conversar? Tenho sim, tal. Você quer marcar para qual hora? Não tenho tempo hoje. Eu poderia marcar para... hoje é quarta, sexta-feira pela manhã. Você tem alguma disponibilidade na sexta-feira pela manhã? Não, tudo certo. Olha, a consulta é, vamos lá, um valor simbólico, R$ 150 durante 1 hora. Tá bom? Então, eu estou te agendando aqui entre 10 e 11 horas da manhã e o valor da consulta é R$ 150. Esse detalhe do agendamento, Felipe, é uma dica, eu acho válida, até para o cliente saber que você tem um tempo também para atender outras pessoas no outro dia, né? Não, porque você precisa estruturar e você precisa saber também sobre o que o cliente quer conversar. É natural que o cliente ele já vá no nosso escritório com todas aquelas informações do Google aqui, né, na cabeça. Ele já vai para o seu escritório levando, inclusive, jurisprudências. É Né? verdade. Mas é uma parte muito engraçada que a gente precisa entender que existem peculiaridades nos casos e precisa ser analisada pelo profissional da advocacia para saber se, de fato, naquele caso, aquela jurisprudência caberia pedir ou não. Não é porque existe uma mera similaridade que aquela jurisprudência ela também deveria ser empregada naquele caso. Perfeito. E aí a gente volta para a questão da consulta. E eu preciso dizer para o meu cliente o tempo que ele tem comigo e o valor da minha consulta. Da mesma forma com que ele espera seriedade do meu trabalho, eu também espero do meu cliente uma seriedade para comigo. Então, pagar a minha consulta é uma dessas necessidades, né? Quando a gente consegue fazer esse agendamento. E aí, como é que poderia ser feito esse tipo de agendamento? Você manda, Sim. tá? A sua conta, a conta do seu escritório, para o seu cliente e pede para ele fazer a transferência e confirmar com você o pagamento. E o horário será reservado para ele mediante esse pagamento. É igual, por exemplo, uma postura exige do outro também uma contrapostura, né? uma contrapartida dessa postura. Sim. Se você tiver dificuldade de falar isso online, o que eu recomendo? Converse com ele presencialmente, pelo menos delimite o tempo e converse com ele presencialmente quando começar a conversa de vocês. E aí ele vai ter que te pagar posterior ao atendimento, não é? Se isso vai te gerar uma inadimplência, se ele vai sumir ou não, aí é com você. Exato. Porque é um risco que se assume, tá bom? E aí a gente tem agora o período da pandemia. E o que existe de diferente no período da pandemia? É muito interessante que tanto algumas plataformas, né, a plataforma Webex, que está sendo utilizada, né, pela Justiça, quanto diversas outras plataformas, no modelo gratuito, ele te dá 50 minutos. Né? E você pode agendar o seu atendimento para com o seu cliente através dessa plataforma. Sim. E olha, quando cair é porque acabou o atendimento. Tá? E aí você pode flexibilizar, não é? Vamos colocar aqui talvez um atendimento pela plataforma Webex, né? Durante esse período de 1 hora, ele sai a R$ 100. E o atendimento físico presencial, porque por vezes o cliente ele não vai querer fazer um tipo de atendimento online, ele quer fazer um atendimento presencial. E nesse atendimento presencial, você poderia cobrar um pouco mais caro. Por quê? Porque você terá que se deslocar até o escritório,
preparar o ambiente, higienizar o ambiente para receber esse cliente. E após a saída desse cliente também, após a saída do cliente, também higienizar esse ambiente. Foi Então, o que você quando a falou, gente... custo, né? Isso já entra no custo do escritório. Entra no custo do escritório, por quê? Porque você vai estar utilizando um material de limpeza, né? E querendo ou não, esse atendimento não foi somente 1 hora seu, porque você se deslocou até o seu escritório, você provavelmente chegou no escritório antes do cliente, porque você teve que preparar todo o ambiente para poder receber ele. E aí você atendeu o cliente e vai embora depois. Imagine que você seja uma pessoa bem dinâmica e você consiga ter gastado 2 horas nisso Exato. tudo. Gastar 2 horas do seu dia para uma expectativa de algo que não se concretize, entende? Às vezes pode ser frustrante, mas o que a gente recomenda? Faça a cobrança da consulta. Aqui no nosso escritório, o que a gente faz? Se o cliente, já na primeira consulta, ele fecha o contrato com o escritório, né? O valor dessa consulta é diluído nas parcelas que ele tem que pagar. Exato. É uma opção. Entendeu? É uma opção, né? Ou seja, para que ele não precise pagar essa consulta, tá bom? Ele já sai dali com o contrato fechado. Mas, por vezes, né, o que o seu cliente quer tirar uma dúvida com você. Ele quer conversar sobre algo que está acontecendo na vida dele. E isso que está acontecendo na vida dele já precisa de uma resposta jurídica. E ele já fez essa pesquisa jurídica. Ele já procurou através dos seus mecanismos, mas ele não chegou a uma resposta satisfatória. E por isso você foi o procurado. Então, a consulta, nesses momentos, né, onde realmente não tem ali, talvez, uma futura ação em breve para ocorrer, entendeu? É meramente uma consulta jurídica para que seja sanado alguns tipos de dúvidas. Perfeito. Então, aí, nessa questão que você frisou, a consulta, já te interrompendo, você falou, né, dos métodos, mecanismos dentro do escritório, mas a gente tem que sempre lembrar para os jovens advogados que, adentro de tudo isso, quanto é importante a formalização dos contratos iniciais, até mesmo com consulta, né? Coloca lá, escritinho e tal, assessoria. O que às vezes a pessoa sente muita falta você entrou num consultório, eu vou usar um consultório médico sempre como analogia. No mínimo, você sai de lá com uma receita. Exato. Né? E às vezes você sai de um atendimento com um advogado sem ter ali nada na sua mão. Foram palavras que às vezes você nem vai se lembrar da forma com que foram ditas. O que é interessante você realizar também nesses tipos de consulta, né? Nesses tipos de atendimento, que você meramente vai escutar o cliente e dar um parecer para ele. Coloca aquilo no papel. Coloca, né? Faz emissão de alguns dos dispositivos, né? Se você conseguir fazer aquilo na hora, você faz na hora. Caso contrário, você pede os dados do cliente que você vai mandar para ele um breve parecer de procedimentos, né? E aí, o brasileiro que é muito materialista, ele gosta de ter algo palpável, né? Ele gosta de sair e falar assim, eu saí com alguma coisa, não é? Exato. Ele vai ter essa alguma coisa do seu atendimento. Né? E quando a gente fala sobre honorários, né, a gente falou sobre a questão mínima, que é segundo a tabela emitida pela Seccional Rio de Janeiro, no caso, nós, aqui do estado do Rio de Janeiro. E também tem o limite máximo, né, que a gente precisa estar atento. E qual é esse limite máximo? O artigo 50 do nosso Código de Ética vai falar que o advogado ele não pode ter um proveito econômico maior do que o proveito econômico do cliente. Uhum. E aí você já parou para se perguntar por que a gente faz contratos, né? Igual, por exemplo, a de êxito de juizados com 30%. É outro 30%. 30%. E aí a gente fala assim, gente, mas por que 30%? Por que não 40%?
Por que não 50? Se o nosso código impede que a gente só tenha o proveito econômico acima de 50%. Ou seja, se for de igual a igual, pode ser, entende? 50% para cada um. Mas por que que se convencionou, Léo, a gente dá esse limite de 30%? Porque há a possibilidade do advogado receber as sucumbências. E as sucumbências ficam na casa de 20%. Imagina que ele tenha tido êxito em tudo, ou seja, ele vai receber 30% do cliente e 20% de sucumbências. Ou seja, ele terá um proveito econômico de 50% daquela causa. E aí você não entraria numa infração ética contra o próprio dispositivo nosso de precificação. É permitido. Então, por isso que a gente se convencionou. E aí é importante a gente saber que o limite mínimo é sempre a tabela da seccional e o limite máximo é 50% do proveito econômico daquela ação. Boa dica. Perfeito. Excelente. Vamos entrar, então, para a gente conversar sobre valor e aí a gente pode entender quanto que a gente pode cobrar. Dentro dessa questão que você falou, da sucumbência. Eu vejo também, até hoje, quem já tem mais um tempo de carreira, não essencialmente um jovem advogado que tem pego carteira recente, o advogado às vezes tem muito problema com a questão de explicar para o cliente a diferença do honorário de sucumbência. Né? O que você recomenda nesse sentido? Porque às vezes chega o cliente, não, mas esse valor aqui total ele acha que é dele, não. Aquilo ali é um recurso destinado privativo ao advogado. Há uma dificuldade enorme do cliente entender essa questão. Né? Achar que de repente o advogado até está cometendo uma coisa antiética por ter recebido lá a mais, mas ele não entende, né? Em termos leigos, qual é o diferencial desse tipo de honorários. Então, o que é interessante a gente fazer sempre nesses momentos? Entender que tipo de cliente você está lidando. Quando o cliente ele tem uma capacidade para entender aquilo melhor, é mais fácil você explicar o que seriam sucumbências. E hoje, pelo Código de Processo Civil, a sucumbência pertence ao advogado. Se o cliente ele é um cliente, vou utilizar essa palavra mais chucro, o que é importante a gente destacar? Junte o seu contrato de honorários no processo, na fase final, e pede destaques dos mandados de pagamento. É isso que a gente faz aqui no escritório. Exato. Por quê? Não mistura a parte do advogado e não mistura a parte do cliente. Entende? Sairão 2 mandados de pagamento, um para o cliente e um para o advogado. Evita que o advogado receba tudo em nome dele e futuramente tem que ficar dando explicações para a Receita Federal que aquele valor que ele recebeu, na verdade, não era todo dele, que a grande parte daquele valor era do cliente. Porque depois, quando dá problema, até a gente justificar, gente, é uma dor de cabeça. Então, evita problema, destaca os honorários, já peça que os honorários do cliente saiam no nome do cliente, juntando o seu contrato de honorários no processo assim que for feito o depósito. E quando que a gente percebe que a gente pode fazer isso? Porque o nosso estatuto nos permite, tá? Promover o destaque da nossa parte. Olha só, excelência, eu combinei com o cliente aqui, ó, artigo tal do meu contrato, 30% é meu e tantos por cento é do cliente e a sucumbência é do advogado. Junto à planilha também falo que seja expedido de mandado de pagamento em apartados, destacando os honorários dos advogados. Exato. E agora a gente vai entrar em quanto cobrar. Como que a gente faz para cobrar? Perfeito. É importante que a gente entender que qual é o valor que tem o nosso serviço. Ó, ele é o custo dos serviços, despesas geradas e a expectativa de lucro. 3 ramos, né? O custo, as despesas e as expectativas de lucro. Né? Isso é todo aquele valor que eu tenho para poder ter que gerar dentro do meu escritório. Vamos colocar lá que o custo do meu escritório, né, ele está num valor de R$4.000. E a minha atividade intelectual também seja R$4.000. Ou seja, eu
tenho uma expectativa de gerar dentro do meu escritório, então, por mês, R$ 8.000. Por quê? R$ 8.000 eu pago todos os custos e eu ainda tenho, e aí eu tenho a minha expectativa de ganho, segundo a minha atividade intelectual, que seriam R$ 4.000 por mês. Ou seja, quantas horas você trabalha dentro do seu escritório? Quantas horas, Léo, você trabalha hoje? Hoje eu trabalho umas 6, 8 horas, né? Vai depender do dia. Vamos dizer que a gente trabalha 8 horas por dia, como um trabalhador comum. Vamos tirar que a gente não trabalha em casa, né? Que a gente não fica respondendo no celular o tempo todo. Exato, porque às vezes o advogado não fica o dia inteiro no escritório, ele sai para a rua, ele leva trabalho para casa, então isso também tem um diferencial, né? Ó, se a gente trabalha 8 horas por dia, né? De segunda a sexta-feira. Opa! O gimbal aqui, eu acho que acabou a bateria dele, então agora eu vou ter que ser segurando mesmo. Vamos dizer que a gente trabalha 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Perfeito. O que acontece? Nós temos quantas horas semanais nesse caso? 160 horas semanais, né? E aí eu preciso saber qual é o valor da minha hora. Como é que eu faço? Eu vou falar, se eu trabalho de segunda a sexta-feira, 8 horas por dia, e eu tenho 160 horas mensais, tá? 160 horas mensais, e eu preciso produzir R$ 8.000 no meu escritório para poder pagar os custos, mais a minha atividade intelectual. Sim. Então, no mínimo, cada hora minha, ela custa R$ 50. Então, aquele cliente que vai no seu escritório e diz que ele só quer tirar uma dúvida, se essa dúvida ela te consumiu 1 hora, no mínimo essa dúvida valeu R$ 50. E olha que a gente não virou e falou das despesas geradas. Entendeu? O que seriam as outras despesas geradas? É aquilo que não está todo mês ali. Nem todo mês você compra tinta para impressora, nem todo mês o seu teclado vai quebrar, né? Nem todo mês você precisa comprar um mouse novo, né? Outras necessidades para atividade jurídica. Ou seja, esses R$ 50 por hora é somente contando os custos fixos mais a atividade intelectual. E olha que interessante que a gente nem levou em consideração os lucros ainda. Sim. Ou seja, então, cada hora dentro do escritório, ela vale, vamos lá, R$ 50. Nessa expectativa que a gente está falando, né? De quanto valeria cada hora de trabalho. Sim. Ou seja, produzindo ou não, vale R$ 50. E a partir desse momento que você sabe que quanto vale a sua hora de trabalho, você sabe também quanto vale cada processo que você está fazendo. Deixa eu ver se está aqui na sequência. Não está. Você sabe quanto vale cada processo que você está fazendo. Vamos colocar aqui uma ação de juizado, CDC contra o banco. Aqui no escritório, a gente cobra para poder dar entrada nessa ação. Tá? Mais 30% do êxito ao final. Mas aí vai cada colega com a sua praxe. Exato. Já que você falou até dessa questão, por ser processos de risco, né, é recomendável, né, para o jovem advogado que precisa constituir uma renda inicial, é bom ficar atento, como você falou também, pedir uma cobrança inicial para você formular o processo. Você não sabe da possibilidade de procedência ou não daquilo no final, especialmente quando se trata de juizados especiais, ainda mais quando se trata de juizados especiais, tem todo um alvitamento. Então, é recomendado, né, Luiz? A gente recomenda que cobre a sua petição inicial e os seus honorários no final, conforme a procuração. Então, é porque a gente deve sair sempre daquele entendimento. O que está em jogo ali não é o conhecimento jurídico. O que está em jogo ali é o cliente ter ou não direito. E o cliente ter ou não direito não significa o seu trabalho ter êxito ou não. Perfeito. Então, se o cliente tem ou não direito, isso é uma particularidade do cliente, que por diversas vezes a gente pleiteia sabendo que o nosso cliente já não tem direito. Né? Mas porque o cliente fala assim, doutor, segura o que der para segurar. E a gente está pleiteando nisso.
Não é? Ou Exato. seja, nós também sabemos que o cliente não tem direito naquele caso, mas é uma intenção do cliente querer estar em juízo. E a gente avisou para ele. Então, não é a atividade jurídica que está em jogo, de ser procedente ou não. O que está em jogo de ser procedente é se o cliente tem ou não direito. E se o cliente tem ou não direito, isso é algo exclusivo do cliente. Ele tem que pagar por isso. E pagar por isso por quê? Porque houve um tempo, houve um gasto, né, gerado. Né? A gente viu quanto que a nossa hora vale no mínimo R$ 50. E a nossa hora valendo no mínimo R$ 50, quanto tempo você demorou para elaborar essa petição inicial? Ah, Felipe, eu demorei 1 hora para elaborar a petição inicial e a outra 1 hora eu fiquei revisando e colocando umas pesquisas de jurisprudências. Então, você gastou 2 horas do seu dia para fazer essa inicial, não é? Quanto tempo você gastou com o cliente? Ah, eu gastei uns 30, 40 minutos, 1 hora com ele também, entre o atendimento, entender o que aconteceu e pegar toda a documentação. Ou seja, ao final, você já gastou 3 horas. Se cada hora vale R$ 50, você já gastou com esse cliente R$ 150. Então, se ele paga 200, R$ 300 para dar entrada numa inicial, né, de êxito, não é nada miraboloso. Ele só está pagando por aquilo que ele consumiu. Ele consumiu tempo produtivo dentro do escritório, né? Ou E seja, o êxito ao final, né? O êxito ao final é diretamente ligado ao direito do cliente e não ao conhecimento jurídico do advogado. Ou seja, Luiz, você falou aí exatamente nisso, que é importante demonstrar para os jovens advogados, até para quem está começando, que existe uma precificação do serviço, de quem é autônomo. Nós, em grande maioria, somos autônomos. Então, não é porque você não é empregado que você não tem a hora de trabalho, né? Que seja remunerada proporcional. Então, você precificou aí, acho que de uma maneira perfeita essa questão. Não, falando, a gente vai falar, eu gostaria de citar esse ponto um pouquinho mais à frente, e eu abro espaço neste momento para enaltecer a presença do Dr. Ramon, né? Grande abraço, Presidente, Ramon. Obrigado pela presença aí na nossa live. presidente da Comissão OAB Jovem Espírito Santo Seccional. Seja bem-vindo, doutor. Seja Sempre um prazer bem-vindo, estar Ramon. contigo. E aí, o que a gente fala? Né? O atendimento, né? Ou seja, você já identificou que, no mínimo, gerando as despesas, né? E a sua atividade intelectual, a sua hora valeria R$ 50. Só que nós não colocamos ali, por exemplo, o lucro, a expectativa de lucro. Nós não colocamos ali aquelas outras despesas geradas. E que isso é importante para quando a gente vai identificar quanto que nós temos que cobrar. Ou seja, se eu fico 1 hora dentro do meu escritório sem fazer nada, vamos lá, eu entrei dentro do escritório, estou com a cabeça meia área, estou lá jogando joguinho. O que eu faço? O que essa 1 hora de tempo desperdiçado foi? Foi R$ 50 jogado fora. E eu preciso produzir este valor. Por quê? Porque no final do mês eu tenho os meus custos fixos e eu tenho a minha expectativa de ganho. Por que a gente sempre fala a expectativa de ganho ela é extremamente importante? Porque o direito ele é caro. Tá? O direito, não o direito material do cliente, mas o ser um advogado, né? Ser uma advogada é caro. A faculdade ela é cara, os nossos livros são caros, né? Os cursos de atualização também são caros, né? E nós precisamos ter essa motivação. E quando é que a gente se motiva? Né? Vamos ser bem sinceros, vou ser bem direto. A gente se motiva quando a gente vê o êxito do nosso trabalho, a gente vê o dinheiro entrando no escritório. E aí, isso dá para nós um outro gás. Se eu fico com pena de cobrar o cliente por uma atividade que eu vou prestar, ou se eu avilto esses honorários, se eu derrubo esses honorários lá embaixo, para que eu possa conseguir mais clientes. Captação. Né? É uma infração, tá? Uma infração ética, mas o que acontece? Você gera uma bola de neve. Sim. Sabe por quê? Porque você nunca vê o fruto daquele dinheiro. Você nunca vê o fruto daquele cliente.
Porque, na verdade, o que você conseguiu mais trabalho. Porque aquele honorário aviltado, né? Aquele honorário reduzido, né? O que você acabou aceitando, ele já foi gasto e você tem um trabalho ali junto daquele processo por uma vida inteira ainda, ou seja, por longos períodos. E você não vai receber mais nada por isso, porque você já fechou com o cliente com preço muito abaixo. Exatamente, e isso fica a dica essencialmente para quem está começando. Cuidado nesse sentido, porque depois de você cobrar um serviço que você falou desde o começo que era aquele valor, fica muito difícil você revisar com o cliente depois outro valor, né? Então, o alvitamento, para quem está começando, às vezes naquela ânsia, é bom você ter tocado nesse assunto para ficar a dica quem está assistindo, né? Principalmente quem está iniciando agora na advocacia. Pelo adiantar do tempo, a gente vai pular os critérios, Bom, né? E eu vou adentrar um pouco sobre alguns pontozinhos que é importante a gente ter no contrato. Por que eu falo? Faça contrato sempre. O contrato, no final, vai garantir os destaques dos seus honorários. E o contrato, ele vai ser mais importante que a petição inicial, que eu costumo dizer. Sabe por quê? Ô, Léo, a petição inicial a gente emenda antes da citação. Contrato de honorários não dá para emendar. O que você compactuou com o cliente ali, você vai ficar preso naquele contrato também. Então, o que a gente fala? O que é importante? Qualifique bem o seu cliente. Ah, você conhece o cliente ou não conhece o cliente, não sabe de onde o cliente vem. Ou seja, coloca ali no contrato de endereço de parente, né? Endereços de amigos, né? Endereço talvez de um outro cliente que indicou ele. É uma boa dica fazer isso. É uma dica. Para que você saiba quem é esse cliente. Né? Vai que o cliente suma, desapareça, né? E espécies, nunca o gênero. Ó, eu não faço ações de família, tá? Mas se eu fizesse ações de família, eu jamais colocaria no meu contrato de honorários com o meu cliente assim, com fulano de tal para ações na vara de família. Não, eu preciso dizer o que eu vou fazer. Do que se trata? Olha, eu escolho, eu irei fazer uma ação revisional de alimentos, olha o exemplo, uma ação revisional de alimentos contra fulano de tal. Tá? E aí você vai delimitar qual é a ação. Porque se você coloca o gênero, né? Ação na vara de família, aquele seu cliente com base naquele contrato, ele pode exigir qualquer coisa. Qualquer coisa. Perfeito. Tá bom? E qual o limite da sua atuação? Você vai atuar somente no primeiro grau? Imagine que esse processo ele vá para o segundo grau. Ou seja, a atividade jurídica ela se encerra na sentença. Imagine que você pactuou com o cliente conversou, não, proveito econômico e tal, e você compactou com ele 20%, né? Ao invés de 30%, como é sempre de juizado, né? Você pactou com ele 20%. Imagine que chegou na fase da sentença. Vai ter apelação? Você vai continuar com o processo em segundo grau? E aí? Quanto que é para apelação? Vão ter um acréscimo, em caso de apelação, então, vamos colocar lá no contrato, né? Os honorários sobem de 20% para 30%. E o cliente tem que custear as despesas extras. Isso precisa estar colocado no contrato também. Uma coisa muito interessante, né? Que a gente precisa falar multa por atraso, juros e correção monetária por ano. Tá bom? Você pode colocar, eu estipulo com você o pagamento todo dia 15, tá? No escritório aqui em Mirasema, o que a gente faz? Dia 5, 10 e 15. Por quê? O cliente que ultrapassou dia 15, provavelmente ele já está inadimplente. Se ele já está inadimplente, eu já consigo programar a receita do meu escritório, Exato. Entendeu? Sem contar com aquela parcela. Ou eu tenho 15 dias, um lapso de 15 dias, para dialogar com esse cliente e a gente chegar num consenso, né? Se ele paga ou não, ou se vai ficar para os meses seguintes, ou o que aconteceu para que possa ter gerado essa inadimplência. Importante que tem que ficar por conta dos clientes, despesas extras, locomoção, alimentação, contratar outros profissionais e N
necessidade. Imagine que você tenha que se deslocar de Campos dos Goytacazes para ir no Rio de Janeiro fazer uma sustentação oral. Quanto que vale a hora mesmo? R$ 50. Você ficou o dia inteiro por conta só desse cliente. Você não pôde atender nenhum, não pôde fazer nada. Quanto que vale esse seu deslocamento no Rio de Janeiro para fazer essa única sustentação oral? É um dia inteiro dedicado a esse cliente. Sim. Não é? E em casos de acordo ou desistência do cliente, né? Imagina só, ações várias de família, começou a ação lá e a ação seria de êxito. Chega em determinado rumo da ação e as partes desistem. Quanto que vale os honorários? Não é? Eu vi é isso? a doutora Camila falou agora, a gente tem um mecanismo, emissão de boleto, já calcula os juros e multa, né, em caso de inadimplemento. Isso. É uma modalidade interessante. Mas igual, por exemplo, o que eu falo? Que nem sempre o jovem advogado, ele tem essa ferramenta. Porque, às vezes, essa ferramenta você também paga um custo para o banco. E ele recebe isso direto no seu escritório. Mas é muitíssimo interessante. Por exemplo, também, o artigo 53 do nosso estatuto permite que a gente tenha a máquina de cartão de crédito. Né? E por que a máquina de cartão de crédito é importante? Porque o cliente ele pode chegar lá e parcelar. Ah, eu não tenho limite, mas é uma ação para a família. E você parcela em quantos cartões derem. Mas o que a gente não pode fazer? Pegar aquele selozinho lá da máquina de cartão de crédito e colar lá na porta. E dizer, parcela-se até 20 vezes sem juros. Não pode. Mas você, com seu trato ali com o seu cliente, você pode parcelar? Você pode parcelar. Outra coisa importante, Léo, é a gente colocar uma coisa no nosso contrato e eu demorei, a gente aqui em Miracema, a gente demorou a captar isso e hoje é muito bem empregado, porque o cliente ele vai nos tratar, né, essa relação de amizade, essa relação de confiança são em dupla partida, né, vem de um lado e do outro. Limites para a comunicação. O que a gente coloca aqui no contrato de honorários, no contrato advocatício, né, de honorários nossos? A gente tem uma cláusula onde a gente diz que qualquer pergunta feita, né, para qualquer um dos patronos, ele tem um prazo de 48 horas para responder. E o período de comunicação é entre 8 horas da manhã, tá? Sim, e às 18 horas. Salvo em casos de emergência, tá bom? Sim. Comunicação feita fora desse período, não sendo uma questão de emergência, né? O que a gente faz? É pactuado dentro do próprio contrato que será cobrado desse cliente uma consulta. Perfeito. Tá? Por quê? Porque ele falou algo desnecessário do lado, num momento que não é interessante. Imagina, você está... Sexta-feira, né? Hoje é quarta-feira, mas imagina sexta-feira, você está lá tomando seu chopp, tomando sua cerveja, está online conversando com alguns outros colegas, de repente sobe aquela mensagem do seu cliente, perguntando como é que está o andamento do processo dele. O cliente quer saber como é que está o andamento do processo dele? Sim, ele quer saber. Mas você não está no ambiente ideal para que você possa fazer essa consulta, você não está nem no momento, você não está trabalhando. Está no seu momento de lazer, o advogado ele não trabalha 24 horas por dia. Preciso ter essa... Por quê? Porque é uma questão de saúde mental e precisa ter esse limite, entendeu? Neste momento eu não estou trabalhando. E não é um caso de emergência. E da mesma forma com que eu lido com profunda seriedade com o seu direito material, é necessário que o advogado também cobre do seu cliente a profunda seriedade no tratamento com o advogado. Então, perguntas fora do momento ideal, elas devem ensejar uma cobrança de uma consulta, por exemplo. Por quê? Porque a pergunta não era pertinente ao caso e tampouco era urgente. Né? E o cliente já tem noção disso. Por quê? Porque está colocado no contrato. Luiz, olha só. Esse assunto é tão extenso, precificação de honorários, que ela rende, no mínimo, mais 10 lives. Né? Vamos dizer assim, você aqui, você precificou, você falou de custo, você falou do serviço intelectual, você falou da consulta,
você falou da diferença de sucumbência, você falou da hora do advogado autônomo, que tem que ser calculada sim para despesas do escritório, ou não, também com a prestação do serviço. Então, é um apanhado aqui muito bom, bacana que você fez. A live a gente só tem 3 minutinhos, senão ela vai cair. Então, eu te agradeço muito por essa live, assim, principalmente para quem está assistindo, que é jovem advogado, ver que tem a possibilidade, sim, de você ser um empresário prestando seu serviço, né, com a sua hora, e tem o parâmetro da tabela da OAB que você pode ser utilizado para isso. Então, futuramente a gente vai ter aí palestra da OAB Jovem Campus, eu vou te convidar para você vir pessoalmente aqui, terminando essa pandemia, né, amigo? Para você vir aqui e continuar essa palestra sobre precificação. Quero muito te agradecer o convite. Vamos ver como vai ser as coisas aí até o fim do ano, né, em termos dessa pandemia, as atividades da casa. Agradecer ao presidente da subseção agora, Cristiano Miller, que está presente aí, entrou no final da nossa live, aos membros da comissão da OAB Jovem. Vou abrir agora um espacinho final para você poder falar suas considerações finais, porque a live vai cair e não é bom encerrar sem uma despedida, né? Isso. Olha, agradeço muitíssimo a subseção de campus, na pessoa do presidente, doutor Cristiano. Agradeço a sua companhia de sempre, Léo. Muito obrigado, um grande amigo, companheiro da Jovem Advocacia. E continuamos juntos nesse trabalho e nessa profissão maravilhosa, né, que é advogar. E desejo a todos os colegas sucessos, me coloco à disposição. Está aqui o meu Instagram pessoal. Caso vocês tenham dúvidas, podem mandar mensagem. Nós estamos aqui para nos ajudar. E é muito importante essa conscientização. Porque quando eu consigo fazer um outro colega melhorar... O presidente estava... Só uma retificação. O presidente estava presente desde o começo, que só viu agora. Mas ele estava desde o começo assistindo nossa live, sim. Tá? Ótimo. Quando a gente consegue elevar o nível da advocacia para que a gente consiga precificar de forma justa, nós melhoramos todo o mercado da advocacia. Perfeito. Porque evita a mercantilização daquele cliente que chega para você e fala: ah, mas o fulano de tal cobra 10%, mas fulano de tal cobra 8%, não é? E aí o cliente fica fazendo ping-pong com o advogado. Então, saber colocar bem os nossos honorários é essencial pela continuidade e qualidade do nosso serviço. Agradeço muitíssimo a todos que se mantiveram até este momento conosco. Um forte abraço e me coloco à disposição. Com certeza. E a live vai ficar salva para quem quiser assistir depois no Instagram do OAB Campus. A gente está no mês da advocacia. Até o dia 30 tem uma extensa programação de lives e reuniões com as diversas comissões da OAB Campus. Hoje foi o dia da OAB Jovem. Mando um abraço para toda a comissão. E te espero agora, Luiz, presencialmente, em outro momento, para você continuar essa precificação que você faz muito bem sobre cobrança de honorários. Grande abraço, Luiz. Forte abraço, uma boa noite a todos. Parabéns a todos pela Semana do Advogado também, pelo mês nosso. Parabéns a todos nós. Tá.